alegria gigante dentro de mim, porque tenho o privilégio, igual os irmãos de hoje, poder estar aqui dentro, nesse exato momento em que os aparelhos de alguém estão sendo desligados dentro de uma UTI. Eu me sinto tão privilegiado em estar perto de você, porque nesse exato momento tem alguém chorando numa casa mortuária. Nesse exato momento tem alguém trancado nas ferragens de um carro. Nesse exato momento tem alguém morrendo. Mas eu e você estamos vivos aqui dentro. Então sacode o teu irmão e diga para ele assim: eu não perca nem um segundo sem dar glória a Deus. Sacode ele e diga para ele: você está vivo, meu irmão. Tem alguém vivo aqui para dar uma salva de palmas? Você já parou para pensar que esse já é motivo de você pular, saltar, glorificar a Deus? Ou você acha que está ruim a tua vida? Tu acha que está ruim o negócio? Se está ruim, vai lá na UTI e pergunta se alguém gostaria de trocar de lugar contigo. Entra no manicômio e pergunta se alguém gostaria de trocar de lugar contigo. Vai para uma mãe que está chorando o seu filho no caixão e pergunta para ela se ela gostaria de trocar de lugar contigo. Às vezes nós somos muito ingratos por tudo que temos e recebemos de Deus, e entramos aqui ainda querendo culpar a Deus, porque alguma coisa não deu do jeito que a gente queria. Deus é bom demais. Glória a Deus. É esse Deus que nós adoramos. E existe uma coisa muito especial aqui nessa igreja. É que tem gente que diz: Deus está presente. Sim, Deus está presente aqui, Deus está presente ali fora, Deus está presente lá na BR, Deus está presente em qualquer lugar desse país, desse planeta. Deus está presente. Deus não está só presente aqui. Mas a graça disso tudo é que Deus estar presente não é tudo. Deus está presente nos lugares que você menos imagina que Ele possa estar. Nos lugares que você acha que Ele não está presente, Ele está presente, porque Ele é onipresente. Agora tem um detalhe: não é todo lugar que Ele manifesta a sua presença. Sabe o que é isso? Manifestar a presença é quando alguém chama a atenção da pessoa, e aí Ele esboça um sinal. Quando alguém chama pelo seu nome, Ele se movimenta. E quando Ele se movimenta por aquele que chamou o seu nome, é porque alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Então atrai a presença de Deus como você está fazendo, adorando, exaltando, porque Ele é digno. Ele é o centro das atenções. Se não for Ele a razão de você estar aqui, perdido é o teu tempo. Se não for Ele a razão do teu glória a Deus, do teu aleluia, das tuas lágrimas, perdido é o teu tempo. Perdido é o nosso tempo aqui dentro, se não for Ele a razão de tudo, o centro de tudo. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é a fonte da alegria da nossa alma. Ele é o nosso Rei, o nosso Deus. É para Ele que viemos aqui prestar culto. Então, quando você ouvir alguém pelo lado de fora da igreja, depois do culto, dizer assim: para mim o culto não estava bom, aí você diz: ainda bem que para ti não estava bom. Você sabia disso? Que tem gente que tem esse costume: para mim o culto hoje não estava bom. Ainda bem que não estava bom para você, porque o culto que eu vim trazer não é para você mesmo. Eu vim trazer um culto para Jesus. Tem alguém que veio cultuar Jesus aqui, meu irmão? Então manifesta, diga alguma coisa para Ele, entrega para Ele. Se essas palmas é para Ele, então entrega para Ele. Ô glória! Ô glória!
vencer, vencer, vencer. Eu quero glorificar a Deus por este amigo, companheiro, pastor Moisés. Prazer estar aqui, conhecer o Senhor pessoalmente. Deus lhe abençoe ricamente. A minha palavra como pastor, como profeta, ministro do Evangelho, é que Deus lhe acrescente saúde. Que Deus lhe dê saúde. A minha palavra como profeta, como ministro do Evangelho, sobre a sua vida e sobre a vida da sua muito digna esposa, da sua casa, todos os seus filhos, todos os que estiverem ao seu redor, com o seu sangue, eu profetizo saúde, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Que Deus lhe dê garra, força, vitalidade, energia, sustentação no seu corpo físico, no seu coração, no seu estômago, nos seus pulmões. É mais do que que Deus restaure, renove a cada centímetro quadrado, a cada veia, a cada artéria, na circulação do sangue, nas juntas, nos nervos, nos ossos, na pele. Que Deus renove as tuas forças. Deus renove, Deus te dê vitalidade. Eu profetizo sobre a tua vida, na direção do Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto virtude aqui, pastor. Uma grande vitória Deus te entrega hoje na tua saúde. Se o diabo pensou que ele ia te entristecer por isso, Deus te entrega uma vitória hoje na tua saúde. Recebe. Recebe, porque eu sinto que o Espírito de Deus derramou algo sobre a tua vida, renovando a tua saúde hoje. Se você pode glorificar e aplaudir o Senhor Jesus pela vida do seu pastor, faça isso, porque um grande milagre pode estar operando na vida do pastor Moisés agora à noite. Um grande milagre na sua saúde. Deus nos abençoe. Deus abençoe minha esposa, minha companheira. Minha filha hoje não pôde estar conosco, mas é uma alegria estar com a minha família sempre. Na maioria das vezes, sempre que a gente pode, a gente está junto. Parabéns à irmã que é coordenadora desse grupo lindo, essas irmãs que cantam cheio da glória de Deus. Deus nos abençoe. Vocês são feras de Deus. Vocês são guerreiras. Deus honre a fé de vocês. Reverendo Lucas, Deus abençoe esse jovem pregador. O Lucas é uma bênção. Conheço o Lucas há alguns anos. E é uma alegria. Fiquei surpreso quando o pastor falou o nome dele, que eu vi o Lucas ali. Deus abençoe também a sua muito digna esposa. Aí a semente que está vindo, Deus em Cristo Jesus abençoe. Parabéns, pastor, por essa igreja, por esta construção. Eu sei que é isso. Já construí alguma igreja. Eu sei o quanto é sofrido sonhar e ver eu sei o quanto é sofrido ver as pessoas sonhar com o seu sono. É sofrido entregar o sono para os outros sonhar. Você entendeu o negócio? Isso aqui é um mistério. Pode anotar aí quem gosta de frase. Deus levanta homens que dormem para que outros sonhem. O sono de alguns homens são para que os sonhos de outros se realizem. Deus abençoe, que prospere, que levante mantenedores conscientes para a expansão desse trabalho, para a expansão dessa obra.
os cantores, Deus abençoe essa dupla, vocês cantam muito. Literalmente, aquele ali deu o sangue dele aqui hoje. Você pode passar na frente dessa igreja e dizer assim: eu já deixei sangue nessa igreja. A irmã que canta também, está com a sua neném, Deus abençoe. Queridos, no fim do culto, eu vou ter alguns DVDs, eu não tenho muito, até porque de congresso eu encerro o ano de 2015 nesta igreja. Para mim também é uma alegria, mas não encerro as pregações, mas eu encerro o ano de 2015 em congresso aqui nessa igreja. Me sinto feliz, realizado. Eu ouço muito assim: Espírito, por que você não guarda as suas mensagens para eventos onde tem multidões? Aí eu digo: não, porque a mensagem ela não é minha, Deus me deu, é para a igreja. Para a igreja. E eu não tenho esboço das minhas mensagens, eu estou sempre na fonte. É por isso que Deus tem nos honrado e nos abençoado. Eu vou ter alguns DVDs, não tenho muitos. Não tenho muitos, eu tenho apenas 100 DVDs. Nem 100 não dá, né? Tem 70 DVDs, eu acho. 70 DVDs. Tem 7 mensagens. Tem 10 DVDs de cada mensagem. Para que 10 pessoas levem as 7 mensagens cada um. Você levando as 7 mensagens, eu vou te dar 2 de brinde, você vai pagar só 5 delas. Amém? Eu escutei um amém só. Só da irmã. Agora escutei mais. Mensagens que vão edificar a tua vida, tenho certeza disso. Jubileu de prata, 25 anos dos Gideões. Essa mensagem é o divisor de águas do meu ministério. Meu ministério de itinerante, ela é antes desta mensagem e depois desta mensagem. Quem canta é a irmã Cristina Mel, em Camboriú, 25 anos de jubileu de prata de Gideões. Também tem Abalando Pernambuco, o maior evento em praça pública do Pernambuco, na praça em Recife. Era 1h da manhã, mais ou menos, passando, e os crentes rodando em praça pública e dando testemunho do que é avivamento. E você também pode adquirir. Canta Elias Silva, Gerson Rufino e tantos outros cantores abençoados também. Também tem 29 anos dos Gideões Missionários. Essa mensagem vai abalar a tua estrutura, que fala a respeito do arrebatamento da igreja, o sono da noiva do Cordeiro. Uma revelação que Deus me deu a respeito das 10 virgens, da parábola das 10 virgens. Canta Matos Nascimento e Henrique Rafael e outros cantores mais. Também tem o segredo da orelha de Malco. Por que Malco perdeu a orelha dele lá no Getsemane? Quem era Malco? Alguns dizem que era soldado. Malco era um obreiro. Era um obreiro da sinagoga. Você vai aprender sobre a vida de Malco e por que ele perdeu a sua orelha. É um mistério tremendo. Quem canta é a Cassiane, 500 graus de puro fogo, santo e poder. Um CD que vai abençoar a tua vida também. Um DVD. Tem também 31 anos dos Gideões Missionários. Uma mensagem que fala a respeito de grandes promessas que só Deus sabe, antes mesmo que até a ciência reconheça sobre a nossa vida. Canta Wellington e Thalita, vem para o meio, e tantos outros cantores. Também tem uma mensagem que Deus me revelou em uma das viagens para o continente europeu. Quando eu estava sobrevoando a ilha de Malta, Deus me revelou Atos 28, quando Paulo tem aquele naufrágio no livro de Atos 28 e ele é socorrido na ilha de Malta. E eu estou sobrevoando a ilha de Malta e Deus me revela um segredo desta passagem. E nós estava com a minha esposa, nós fizemos uma campanha de 80 dias de jejum, 3 dias sem comer, sem beber, trancado dentro da igreja. E Deus me revelou um mistério nessa palavra. E eu ministrei ela numa das maiores vigílias do continente europeu.
e ela também vai estar à tua disposição. Amém? Tem outros temas que eu não me lembro agora. A dimensão do perdão, quem canta é o pastor André Valadão, do Diante do Trono, e deve ter algum outro que eu esqueci. Amém? Olha para o teu irmão, cara de profeta, olha bem no olho dele agora. Se você está de mal para o teu irmão, quero que você olhe para mim agora. Se você não aguenta olhar para o irmão que está do teu lado, olha para o Brito. Você não aguenta, você não suporta olhar para ele. Olha para mim. Aponte o dedo de profeta para ele agora. Diga para ele assim: ó, compre o DVD do Brito. Não vai sobrar nada, irmão. Pega o exemplar da Bíblia Sagrada e abra comigo no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2. O Espírito de Deus me levou a trazer esta palavra para os irmãos. Eu vou compartilhar de uma revelação do coração de Deus para o teu coração. Deus vai falar profundamente com a gente, comigo, com o irmão que está aí sentado. Capítulo de número 2, versículo de número 9. Se você quiser ficar em pé, em reverência à palavra, fica à vontade. Tem igrejas que sentam, outros ficam em pé. Então, quando eu vejo o povo meio dividido, então ficamos todos em pés, sobre os vossos pés. Você achou? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Amém. Depois de passar o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça. Então respondeu Eliseu e disse: eu quero que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quem quer porção dobrada aqui essa noite? Toma o teu assento, querido, glorificando e exaltando ao Senhor Todo-Poderoso. Essa noite eu já falei, eu já fiz a introdução dessa mensagem. Quando eu falei a respeito da gratidão, de entender o privilégio de estar aqui, eu sempre falo que todos nós deveríamos ter a consciência de dizimar algo muito precioso ao Senhor que nós esquecemos. Eu estava numa conferência para liderança ainda no início do ano e foi feito a conta de quantas horas nós oramos diariamente. E realmente foi surpreendente e humilhante, porque não passou de 30 segundos no dia a nossa oração. Aquelas orações diárias, café da manhã, almoço e janta. Não deu 30 segundos. E ainda algumas delas são: faça mal o bem, amém, amém. Jesus tem uma joia, abençoe essa boia. Sem falar das orações escarnecedoras. Na minha casa, isso é lei, as orações para as refeições são sagradas. A minha filha, ela tem 9 anos e ela vem aprendendo que tudo aquilo que Deus nos dá é sagrado. Deus nos deu tudo para ser sagrado. Tudo que Ele te deu é para lhe abençoar. Deus não lhe dá nada para amaldiçoar. Deus lhe dá e me dá tudo para nos abençoar. Enfim, eu olho para a proposta que Elias faz para Eliseu e eu vejo assim que isso é letra de hino, é tema de culto avivalístico, pentecostal, é motivo para saltar, pular, rodar, ninja, karatê, kung fu, Shaolin, Highlander, aquela coisa toda, helicóptero de Jesus. Sim, porção dobrada, todo mundo quer, todo mundo gosta. Eu quero, pastor, eu quero ser o dobro, eu quero pregar o dobro, eu quero cantar o dobro, eu quero orar o dobro, eu quero jejuar o dobro, eu quero o dobro de bênção na minha vida, eu quero ser o dobro de crente. E aí eu pergunto aos irmãos: o que
tu quiseres que eu te faça. Irmão, sabe o que Eliseu recebeu naquela hora? Ele recebeu um cheque em branco do Banco do Céu, assinado por Deus. Pede o que tu quiser, sem limite, sem barreira, sem fronteira. Isso é bom ou não é? Quem acha que isso é bom? Não, glória a Deus. Você gostaria que Deus hoje liberasse para você esse pedido? Quem gostaria aqui? Imagina, né? Quem não vai gostar? Já imaginou, Lucas, Deus chegar para ti hoje e dizer assim: Lucas, o que tu quiser hoje você pede? Seria bom ou não, Lucas? Você já imaginou, irmão? Deus chegar hoje para você e dizer assim: ó, pede o que tu quiser. Você gostaria de ouvir isso da parte de Deus? Amém. Não, você gostaria ou não gostaria, irmão? Amém. Elias ouviu, Eliseu ouviu de Elias. Aí eu pergunto: quando a Bíblia diz assim: e tudo o que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. É tudo? A Bíblia diz tudo. Diga comigo, a Bíblia diz tudo. Sacode o teu irmão e diga para ele assim: ó, é tudo. Tudo que tu pedir em meu nome ao Pai. Deus mentiu ou não? Então me responda: quem é que recebe tudo que pede? Eu não vou levantar minha mão. Tem alguém que pode levantar a mão? Que recebe tudo que pede? Então por que a Bíblia diz que tudo que nós pedimos nós receberemos? Por que a Bíblia diz que tudo? E por que nós não recebemos tudo? Será que a Bíblia não está legal? Será que não é o escritor que errou? Era para ter escrito alguma coisa e ele escreveu tudo? Quando Elias olha para Eliseu, ele diz assim: ó, pede o que tu quiser, meu amigo. E aí, pastor Moisés, eu descubro que nós, os crentes em Deus, nós estamos interessados nessa proposta. Irmão, pensa bem comigo: se Deus responde todos nós agora, o que Deus não ia ouvir hoje? Eu acho que tinha alguém que até, quem sabe, a funerária ia ficar contente. Quem sabe o dono da funerária ia ficar alegre, se Deus respondesse todos. Você já imaginou um evento gigante com milhões de pessoas? Deus dizia assim: tudo que tu pedir hoje eu vou te dar. Vai ter mulher sem marido, marido sem mulher. Você acha que não? Ah, irmão, sai coisa do arco da velha. Se Deus respondesse todos nós, irmãos, se Deus dissesse hoje eu quero ouvir todos vocês, ele ia ouvir coisa que não queria botar os dois dedos no ouvido. E aí eu entendo uma coisa: primeiro nós temos que entender que quem estava nesse momento aqui, depois de passar o Jordão, eram 2 profetas. Diga para o teu irmão: 2 profetas. O que é profeta? Profeta é um homem na terra, constituído de autoridade da parte de Deus para passar para os homens tudo que Deus tem como ensinamento ou como exortação, edificação e assim por diante. Como que nasceu a escola de profeta? A escola de profeta nasceu através de Samuel, filho de Ana, aquela que estava morando no templo do sacerdote Eli, que quando roubaram a arca ele caiu, quebrou o pescoço. A sua filha teve um filho que chamou o nome de Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Deus. Um ministério corrompido, quebrado, um sistema falido. E Deus levanta Samuel, que mora no templo e ouve a voz de Deus por 3 vezes. E ele se levanta e diz: eis-me aqui. E Deus revela para Samuel. Samuel julga a geração de Eli e assume o sacerdócio. E ele é sacerdote, juiz e profeta.
ministério na Bíblia Sagrada. Samuel é o primeiro homem com ministério, e então ele funda a primeira escola de profeta da Bíblia. Não existia escola de profeta antes de Samuel. Samuel funda a primeira escola de profeta na Bíblia e unge o primeiro rei da Bíblia. E ele dá um endereço, antes dele ser rei, ele dá um endereço porque Saul estava procurando as jumentas do seu pai. E ele disse o segredo: antes de você ser rei, Deus estava dando a direção para ele. Ele disse assim: você vai por aqui. Ele deu um GPS para ele: vai pela esquerda, vai pela direita, e você vai encontrar um grupo de homens. E quando você encontrar esse grupo de homens, você entra no meio deles. E quando você entrar no meio desses homens, você vai receber alguma coisa. O que eu vou receber? Você vai ser cheio do Espírito de Deus. Você vai ser cheio do Espírito de Deus. Veja que a busca do segredo para receber aquilo que é de Deus era o Espírito de Deus. Saul rejeitou o Espírito de Deus e aceitou um espírito imundo no fim da sua vida. Deus chegou até a enviar um espírito perturbador para ele, da parte de Deus. Agora veja bem, não vamos entrar nesses pormenores. Samuel funda a primeira escola de profetas, e isso vai perdurando e amplia. Diga para o teu irmão assim: você não sabe quem está do teu lado. Aperte a mãozinha dele se você puder. Olha no olho dele e diga assim: te cuida, meu irmão, você não sabe quem está do teu lado. Porque às vezes nós valorizamos mais Isaías, ou Jeremias, ou Naum, ou Amós, Abacuque, Sofonias, Jonas, Miqueias, Ezequiel, Malaquias, Natã, Eliseu, Elias, e esquecemos que todos eles nasceram no dia que uma mulher dobrou o seu joelho, começou a chorar, e Deus lhe deu um filho chamado Samuel, e ele fundou a primeira escola de profetas, e depois veio toda essa profetaiada, tudo depois dele. Então você não sabe das pessoas que plantam, que choram, que semeiam, e Deus dá o crescimento. Agora veja bem que na autoridade do profeta Elias, ele tinha 4 principais escolas de profeta: uma em Gilgal, uma em Betel, uma em Jericó e uma no Jordão. Diga para o teu irmão: 4 principais escolas. Diga para ele: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Havia essas 4 últimas escolas. Então quando Elias ele dá a sua marcha final antes do arrebatamento, antes de atravessar o Jordão, chegam os amigos de Eliseu e dizem para Eliseu: Eliseu, nós já sabemos que Elias vai ser arrebatado, e você, o meu conselho é para você: fica aqui, não sai daqui, porque você vai ficar na mão. Ele vai para o céu, ele vai lá com Deus, e você vai ficar chupando o dedo, você vai ficar sozinho. E Eliseu disse assim: ó, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, aonde esse homem for, eu irei. A estimativa é que cada escola de profetas havia no mínimo 100 homens. De 4 escolas, mais ou menos havia 400 pessoas. E eu pergunto aos irmãos: quantas pessoas havia? Quantas pessoas? E eu pergunto agora aos irmãos: quantos atravessaram o Jordão e ouviram a proposta de Elias? Olha a porcentagem: de 400 apenas 1 ouviu. Diga para o teu irmão: de 400 apenas 1. Olha que censo, olha que porcentagem baixíssima. É por isso que no nosso meio a minoria recebe e a maioria acredita, mas não recebe. Aí alguém diz assim: não, pastor, quem tem promessa não morre. A Bíblia diz no livro de Hebreus que muitos tinham promessas e não as alcançaram. Não cumprir uma promessa não quer dizer que Deus não foi com a tua cara. Não quer dizer que Deus não quis que a promessa se cumprisse. Não quer dizer que Deus não quer te entregar a bênção na mão. Não. É que nós estamos preocupados com a proposta. Todos nós queremos a proposta. Mas o segredo de Eliseu não está na proposta, está na resposta da proposta. Nós entramos às vezes despreparados diante de Deus e queremos a proposta, mas nós não nos preparamos para entrar diante de Deus para dar uma resposta na hora que Ele der a proposta.
Oh, glória! Oh, aleluia! Ei, meu irmão, eu poderia muito bem chegar aqui e falar que hoje Deus vai derramar a porção dobrada, porque porção dobrada é dado para o convidado especial, que é convidado pelo próprio dono da festa, e que ele senta na mesa e ganha 2 bolos, 2 refri, 2 cafés, ele ganha porção dobrada. Mas não, eu não vim aqui dizer isso para você. Eu quero dizer para você que Deus está interessado em fazer a proposta, mas não é todo mundo que vai ouvir a proposta, porque nem todo mundo está preparado para dar a resposta. Se havia 400 homens e apenas 399 não ouviram, e um somente ouviu, é porque Deus viu que um só estava preparado. Os outros acreditavam, mas diziam assim: eu acho que não vai vir. Eu, se fosse você, não faria essa loucura. Eu não arriscaria, eu não sairia daqui, eu não sairia de onde eu estou. Eu estou aqui, tenho casa, eu tenho tudo aqui. Eu não vou atrás desse camarada, porque ele vai ser arrebatado, ele vai sumir. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o nome do Senhor, eu vou junto, porque eu quero ver. Eu vou pagar um preço nessa minha caminhada, mas eu quero ver qual é o final desta história com esse profeta. O negócio é que tem gente que não quer ir até o final, porque quem chega no final aprende no caminho a experiência. E quem desiste no começo, ele desiste porque ele não foi até o final. Porque quem vai até o final, no meio do caminho, ele aprende tudo o que precisa para ouvir a proposta de Deus. E eu olho para Eliseu e eu vejo que Deus, pensa comigo, meu irmão, o homem estava a alguns segundos do arrebatamento. Tu imagina a dimensão que Elias estava, alguns segundos para ser arrebatado. Já chegou alguém para mim e disse assim: pastor, eu tenho um sonho, um desejo. Eu disse: qual é? Meu desejo é ser arrebatado igual Elias. Eu disse: como? Num carro de fogo. E eu olhei para ele e disse assim: como assim carro de fogo? A Bíblia diz que ele foi arrebatado num carro de fogo, e se Deus permitisse que fosse um Camaro. Eu disse: você está bem na cabeça então. Para começar, eu disse: você tem desejo de ser igual a Elias? Tenho. Tem desejo de ser arrebatado igual a Elias? Tenho. Aí então vamos abrir a Bíblia. E a Bíblia diz assim no capítulo 2, no versículo de número 10: e Elias subiu em um redemoinho. Sabe o que é redemoinho? Ventos contrários. Eu disse para ele: eu profetizo a partir de hoje ventos contrários na tua vida, para você ser arrebatado igual Elias. Quando eu olhei, o irmão já estava dando tchau e estava indo embora, e disse: eu não recebo a oração. Eu disse: então você tem que entender a linguagem do negócio. Tem gente que quer ser quando você está no topo, tem gente que quer ser igual depois está com o troféu na mão, mas tem gente que não quer treinar, tem gente que não quer caminhar, tem gente que não quer andar, tem gente que quer tudo pronto, quer tudo mastigado. Mas Deus está dizendo: não é bem assim, para você receber da minha parte. Eu vim pregar sobre a parte de Deus, que Deus não entrega as coisas dele bem assim, de qualquer jeito. Deus não entrega nada de qualquer jeito para ninguém, porque quem ganha coisas preciosas de qualquer jeito joga fora ali na esquina, porque não pagou um preço por ela e não dá valor. Eu olho Deus amando o ser humano. Deus fez o homem, e a Bíblia diz que depois que Deus fez o homem na viração do dia, o que ele vinha fazer com o homem? Conversar. Diga para o teu irmão: Deus quer conversar com a gente. Você sabia que Deus fez o homem para isso? Para falar com ele, para dialogar, para conversar. Deus capacitou o homem para ele ser um amigo de Deus, para que ele pudesse dialogar, para que ele pudesse conversar. Porque tem gente que tem Deus como alguém que só provê. Ele é o provedor, é um marido provedor. Deus não, meu irmão. Deus, ele quer ser um amigo. Deus, ele quer
ensinar, você ouvir a voz dele, falar com ele, se alegrar com ele. E aí você não vai fazer força, você não vai pedir nada, você vai ouvir dele. Pede o que tu quiseres que eu te faça. Tem gente que quer arrancar de Deus o seu resultado, mas aqueles que esperam no Senhor, eles ouvirão de Deus a proposta. Deus, quando fez o homem, ele fez o homem para dialogar com o homem, para conversar na viração do dia. Sabe o que quer dizer? A Bíblia diz assim: Deus plantou no Éden um jardim, Deus plantou um lugar para o homem. Veja bem, Deus plantou no Éden um jardim, e ali colocou o homem. O jardim, o Éden, é o lugar perfeito, é a morada de Deus. E a Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha no jardim e conversava com o homem. Sabe o que é o jardim? Jardim é um lugar lindo, de ar puro, do palácio do rei. É um lugar onde o rei dá a sua volta para esparecer. Eu trabalhei hoje, já fiz isso, já fiz aquilo, agora eu vou lá bater um papo com o meu amigo. Eu vou lá conversar com aquele que eu fiz a minha imagem e a minha semelhança. Eu vou lá dialogar com ele. Oh, glória! Veja bem que quando Deus descia para falar com Adão, Adão nunca disse assim: Deus, eu estou tão sozinho, Deus, eu não sei o que. A Bíblia diz assim: e viu Deus que Adão estava só. Ele não precisou pedir para Deus. Deus disse assim: eu estou vendo o que você precisa, eu converso contigo, eu tenho intimidade contigo, eu vou liberar para você uma companheira. Eu vou liberar para você, porque você me entende, eu converso contigo, eu tenho uma amizade contigo. Ei, meu irmão, qual é a imagem de Deus para você? Protetor, guardador, provedor, artimanhador, articulador. É isso, né? É isso. Deus falou comigo esses dias, muito profundamente na igreja. Ele disse: diga para o meu povo parar de, quando eles entraram no templo, mandar eu sair. E eu perguntei para Deus, porque na hora eu não entendi aquele sentimento. Eu disse: Deus, eu não estou entendendo esse sentimento do meu coração. O Senhor me revela, me explica para mim poder falar para a igreja. E ele falou para mim que é assim: o meu povo 2 ou 3 vezes por semana se reúne. Todos os meus filhos se reúnem numa casa. E na hora de eles se reunir, é a hora que eles têm para me adorar, para apresentar um culto para mim. E eles entram na igreja e eles estão dizendo, eles dobram o joelho e dizem: Deus, vai lá, Deus faz lá, Deus pega lá, Deus resolve lá, Deus trabalha lá, Deus faz, Deus vai, Deus vai. E ele diz assim, ele falou no meu coração: diga para o meu povo entender que o segredo da vitória deles, que o segredo do desejo do coração deles ser realizado, não é eles entrar aqui dentro e mandar eu trabalhar para eles. Diga para eles que eu não devo nada para eles. Diga para eles que eu não sou empregado deles, eu sou pai deles, Deus deles. E cada vez que eles entram lá dentro, eu quero ter intimidade com eles para falar minha palavra com eles. Nós temos que parar de ser interesseiros quando entramos aqui dentro. O segredo nosso não está em coisas. Diga para o teu irmão: Deus não abençoa coisas. Diga para ele: Deus abençoa pessoas. Toque no ombro do teu irmão e diga para ele: se você é abençoado por Deus, Deus não abençoa coisas, Deus abençoa pessoas. As coisas que tem na vida das pessoas é porque elas são abençoadas. Veja que quando Deus tem prazer em conversar com Adão, você já teve aquele amigo? Você já teve aquele amigo que você bateu uma vez um papo com ele?
e daí no outro dia você encontrou ele, você atravessou a rua para não falar com ele de novo, não é por maldade, é que o papo dele é furado. A conversa dele é conversa fiada, não edifica, não tem nexo, não é compatível com o que você conhece, com o que você faz. Tem gente que o papo dele é ruim, e aí o que você faz? Você evita de conversar, não é? Para não jogar a conversa fora, você evita de conversar. Da mesma forma é Deus. Ele quer conversar com todos nós, só que nem todos nós sabemos a linguagem de conversar com Deus. E é isso que eu quero vos dizer essa noite. Deus queria conversar com Adão, mas não dava, porque quando ele fez Adão do pó da terra. Adão estava inerte, e aí a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas o seu espírito, e ele se colocou de pé. Olha que mistério, e ele se colocou de pé, e então Deus colocou ele no jardim e disse assim: ó, eu fiz você para conversar contigo, eu vou vir todos os dias, na viração do dia, eu quero bater um papo contigo, porque o que eu dei para você é a única maneira de você entender a minha linguagem, que é o meu espírito, que eu soprei em você. Quem não tem o Espírito de Deus não entende Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele bate um papo com Deus, ele dialoga com Deus, e Deus o entende e libera para ele as maiores propostas da sua vida. Glória a Deus. Você compreendeu? Eu falo o seguinte: existem dois tipos de ser humanos. Existem dois tipos de ser humano. O bom é que esse relógio aí, antes ele estava no horário da Europa, daí depois ele passou para o horário dos Estados Unidos, agora ele está no Japão. Eu não tenho relógio, pastor. Meu Deus. Mais 5 minutos? Eu estou sem relógio, estou olhando esse relógio, nem está igual aqueles crentes que vêm na igreja, fica igual aqueles ventilador quebrado assim, ó. Só olhando para o lado. Está crente esse relógio. Daqui a pouco é 6 da manhã para ele. Deus fez, existem dois tipos de pessoas. O que Deus soprou o seu espírito, ele ficou inteligente. Diga para o teu irmão: quem tem o Espírito Santo ficou inteligente. Quem não recebeu o Espírito Santo é emotivo. Pode dizer para ele. Quem não recebeu o Espírito Santo é emotivo. Então existem duas maneiras de nós estar diante de Deus: emocionado e espiritualizado. A Bíblia diz que quando Deus fez o Adão, ele soprou nas suas narinas. É isso? Ou soprou na sua boca? Nas narinas. Por que Deus não soprou na boca? Puxa o ar pela boca aí, faça essa experiência. Puxa o ar pela boca. O que encheu? O quê? Pulmão. Por isso que Deus não soprou na boca. Porque o ar que enche o pulmão, por algum lugar ele vai passar. E quando Deus soprou nas narinas, a ciência prova hoje que o ar que entra pelas narinas, ele vai para o cérebro. Então quando Deus fez Adão, ele disse: eu vou soprar a essência da minha linguagem nesse camarada, e ele vai ter papo para falar comigo, ele vai ter assunto para falar comigo. E Deus olha para as narinas dele e diz assim: ó, vai direto para a cabeça, você vai ser cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, ele conversa com Deus e Deus conversa com ele. Aí Deus sopra, Adão fica
se é homem ou mulher, personagem. Quando o diabo resolveu bater um papo, ele foi conversar com quem? Por que ele não foi conversar com Adão? Por que ele foi conversar com Eva? Porque a Eva não tinha a capacitação que Adão tinha. Adão era inteligente porque recebeu o Espírito Santo. A palavra inteligente, ela vem do vocábulo inteligere, que quer dizer movimento para dentro, interno, dentro. A palavra emoção quer dizer emo, velho. Emo é do ex, que é uma linguagem que quer dizer para fora, externo. A palavra externo vem de externo, fora. Então a palavra emoção quer dizer movimento exterior. Veja bem, o que é influência? Influência é você fazer, é você ter a capacidade de fazer fluir de dentro de outro ser aquilo que você é. Influência é você fazer fluir de dentro de outra pessoa aquilo que você é. Veja bem que Deus, quando soprou o Espírito em Adão, ele fez fluir em Adão a essência de Deus. O que eu quero dizer com isso é que aquele que tem o Espírito Santo, de dentro dele flui a essência de Deus, porque Deus é com ele. Então veja bem que quando o inimigo escolheu alguém, ele escolheu alguém que ainda não estava capacitado para bater um papo. E o papo dele foi o seguinte: ele chegou para ela e disse assim: você sabia que se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus? E ela se emocionou. Quando ele falou assim, você vai ser igual a Deus, ela pensou em Deus. Deus criou os céus e a terra. O Adão me contou que Deus criou os céus e a terra. O Adão me contou do poderio de Deus. O Adão me falou e eu vou ser igual a ele. Ela se emocionou por alguma coisa externa e tomou uma decisão errada. E eu pergunto, veja bem que mistério. O diabo não foi dialogar com Adão porque Adão falava todo dia com Deus e era cheio do Espírito Santo. Então o diabo não foi pessoalmente falar com Adão. Levou quem? Diga para o teu irmão: é mais fácil um irmão derrubar um irmão do que o próprio diabo. É duro, mas é verdade. Tem horas que o diabo só cruza o braço e fica olhando a guerra. Irmão querendo matar irmão, gente querendo matar gente, e ele às vezes não tem nada a ver com isso. Ele só plantou uma sementinha e deixou aqueles emotivos, gente que não tem o Espírito de Deus, que são emotivas, que são levados, a alegria deles aqui dentro é motivada por alguma coisa que aconteceu lá fora, pelo emprego dele. Se deu certo, ele está alegre; se deu errado, ele está triste. Se o casamento dele está legal, ele está alegre; se não está legal, ele está triste. Se ele recebeu o 13º, ele está legal; se ele não recebeu, ele está triste. E aí, aqui dentro, meu irmão, não é lugar de nós estar entre a alegria e a tristeza por coisas exteriores. Quando nós entramos aqui, estamos cheios do Espírito de Deus, e a nossa alegria é no Senhor. A nossa alegria é no Senhor. Sacode o teu irmão e diga para ele: a nossa alegria é no Senhor. Coloca de pé. Amanhã eu termino esse assunto. Então veja bem, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e ele tem que vir direto para cá, porque o nosso problema não é dinheiro, nosso problema não é casa, nosso problema não é carro, nosso problema é mente, é cabeça. Escuta o que eu vou dizer para você: aquele problema que você deixou lá fora, que você quer que Deus realize, vá lá e mude tudo, eu vou dizer para ti: 99% é certo que ele não vai mudar aquele problema.
Porque Deus não está interessado em resolver problema para os outros. Deus está interessado em resolver problemas nossos com nós mesmos. Deus não está interessado em resolver problema teu lá fora. Deus está interessado em transformar você e eu. Porque quando você sair daqui de dentro, aquele problema é o mesmo, mas você não vai ser mais o mesmo. Você vai olhar para ele diferente. Deus não quer filho mimado. Deus não quer criar ninguém que fica dependendo dele. Se der errado, foi Deus que errou. Deus quer levantar guerreiros e guerreiras da terra para batalhar. Deus tem falado muito comigo. Nós precisamos depender dele, sim, mas não podemos ser preguiçosos na batalha. Deus quer levantar guerreiros e Deus escolheu você para estar aqui essa noite, para que você entenda que você tem o Espírito Santo de Deus e que você não é qualquer um, e que a tua mente é poderosa. Esse campo de batalha que o diabo quer minar, quer botar bombas, quer acabar com a tua vida, Deus está dizendo que esse campo de batalha, ele sopra o seu espírito, para que você não seja como os demais, mas seja cheio de Deus, descobrindo maneiras e formas. Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você, que essa palavra de alguma maneira tocou no teu coração. Quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Aleluia. Que essa palavra falou contigo em alguma área da tua vida. Quem sabe uma palavra um tanto dura, mas eu quero dizer uma coisa para todos que estão aqui: Deus não tem dó de ninguém. Não adianta vir fazendo beicinho, não adianta vir fazendo churumbinho, não adianta vir suspirando. Deus não tem dó de ninguém. Se Deus tivesse dó de alguém, não existia UTI. Se Deus tivesse dó, não caía avião. Se Deus tivesse dó, não tinha manicômio. Deus não tem dó de ninguém. A palavra dó não está no vocabulário de Deus. Não está. Deus, ele ama. Ele ama. Quem tem dó faz bobagem. Quem tem dó mata pessoas inconscientes. Quem tem dó dá dinheiro para pessoas com cara de triste para ir comprar droga. Quem tem dó mata aqueles que amam. Quem ama preserva a vida daquele que ama, muitas vezes dizendo não. Diga para o teu irmão: Deus te ama. Só basta você entender. Deus não vai te frustrar nunca, meu irmão. Você sabia que Deus nunca vai frustrar vocês? Deus nunca vai me frustrar, porque Ele não deve nada para nós. Agora Ele nos ama de tal maneira, Ele nos ama tanto, que Ele deu o seu único filho. Quem tem coragem de querer entregar o seu próprio filho pela vida de alguém? Ninguém de nós faz isso. Eu não faço isso, você não faz isso. Ele está dizendo: eu amo você de uma maneira tão grande, de uma maneira tão inexpressível, que eu entreguei meu próprio filho. Será que eu ainda lhe devo alguma coisa? Aleluia. Será que Deus é culpado de coisa ruim que acontece na nossa vida? Não! Deus nos ama. Uma vez eu estava pregando num culto ao ar livre, na carroceria de uma caminhonete, e havia um irmão na minha frente e um mendigo do lado do irmão. E o mendigo ficava olhando para o irmão, e o irmão dava glória a Deus, aleluia, e o mendigo ficava olhando para o irmão. Aí uma hora o irmão começou a olhar para o mendigo começou a fazer uma cara assim de quem ia desmaiar. Aí o irmão perguntou: o que é que você tem? Ele disse assim: estou com muita fome. Aí o irmão disse assim: mas então aceita Jesus? Ele disse assim: mas Jesus não mata a minha fome. Aí o irmão disse assim: mas Jesus é bom. Eu disse: eu sei, mas eu estou com muita fome. Eu estou com fome, Senhor. Ô tio, eu estou com fome, tio. Sabe o que ele fez? Puxou a carteira dele no meio da pregação, pegou 10 reais e deu para o mendigo. O mendigo pegou os 10 reais, colocou no bolso e continuou do lado do irmão. Aí o irmão continuou dando glória a Deus e começou a se atribular com o irmão, porque o mendigo não saiu do lado dele. Uma hora ele perguntou: você estava com fome, meu amigo? O que você vai comer? Ele assim: está com dó do 10 anos? Está com dó do 10 anos? Quer ele volta? E ele disse assim: ó, esse 10 anos eu vou comprar um litrão de cana.
Esse litro de cana eu vou partir em 4 e vou vender para alguns amigos. Vou fazer um dinheiro e vou tomar um gole. Está com dó de 10 anos? E aí eu entendi por que Deus ama. Por que Deus não libera aquilo que nós pedimos? Por que Deus não dá tudo que nós pedimos? Porque tudo que nós pedimos nem sempre é para a glória do nome dele. Quando Jesus disse tudo que vocês pedirem em meu, é uma procuração que tem limites. É uma procuração que diz assim, é no meu nome. Quer dizer, tem que agradar o meu nome. Tem que estar dentro do perímetro do meu nome. Porque se não tiver com o meu nome, se não for para a glória do meu nome, o Pai não vai liberar. Mas tudo que você pedir no meu nome, na minha vontade, o Pai vai considerar. Então não é Deus que é ruim. Deus é que nos ama demais. E quem ama demais priva das coisas ruins, aparentemente boas. Diga para o teu irmão, Deus te ama muito, mas Ele nunca vai te frustrar. Olha só, basta você entender Deus. Entenda Deus. Olha o homem na posição de Eliseu, quando o profeta falou assim, pede o que tu quiseres. Primeiro, eu tenho condições de fazer uma proposta dessa para os irmãos? Então Elias, primeiro, ele não tinha condições de fazer essa proposta. Pede o que tu quiser. Primeiro ele ia ficar devendo para Eliseu. Se eu fizer essa proposta, eu posso estar cheio do jeito que eu tiver. Eu vou ficar devendo para os irmãos. Eu não vou conseguir. E quando Elias disse assim, pede o que tu quiseres que eu te faça, Eliseu, ele estava num nível tão íntimo com Deus, que ele viu que não era Elias. Elias estava tão cheio que ele ia ser arrebatado, que Deus estava dentro de Elias para levar ele. E quando ele ouviu a palavra assim, pede o que tu quiseres, ele viu que era Deus. E ele conversou na linguagem de Deus. Ele não conversou na linguagem de Elias. Porque se ele conversasse na linguagem de Elias, ele ia dizer, eu quero a chave da tua casa. Eu quero a chave do teu carro. Eu quero a escritura da escola de profeta lá de Gilgal. Eu quero ser o diretor da escola de profeta de Jericó, que é a mais rica. Eu quero ser o comandante, eu quero ser o diretor. Mas ele viu que não era Elias que estava falando com ele, era Deus. E ele tratou de falar na mesma linguagem. Ele não falou de coisas terrenas. Ele disse, eu quero porção dobrada no Espírito que está sobre a vida deste homem. Estamos falando na linguagem dos homens. As pregações estão em linguagem de homens. As mensagens estão em linguagem de homens. Isso está coçando o ego de homens. Mas Deus esta noite está dizendo, eu procuro aquele que fala a minha linguagem. Eu vou orar. Está bom demais. Está bom demais. Está bom demais. Teus olhos, se tu puder, põe a mão sobre o teu coração. Deus está dizendo, eu preciso que você fale comigo. Eu preciso que você aprenda a minha linguagem. Deus está dizendo essa noite, para de pedir as coisas para você nessa terra. Queira intimidade. No dia que o templo de Salomão foi inaugurado, Salomão só se preocupou em fazer sacrifício para Deus. Foram milhares de bois, foram milhares de ovelhas, a ponto de Deus dizer assim, eu vou descer agora lá e vou visitar esse camarada no sono dele, porque ele entregou tudo que ele podia para mim. Eu vou dizer para ele uma proposta, pede o que tu quiseres para mim, Salomão. E ele disse, eu quero sabedoria. Ele falou na linguagem de Deus. Você não precisa de gente para resolver os teus problemas. Deus vai te dar sabedoria para você resolver de maneira tão grande que você vai começar a se tornar uma mulher experiente, um homem experiente, com palavras de experiência e não de desespero. Deus não quer filho mimado para andar chorando pelos cantos, dizendo, o pai não fez isso, a mãe não fez aquilo, não sei quem não fez aquilo. Deus está dizendo, eu vou te preparar para você ser um gigante e vai andar sobre as crises, sobre aquilo que não presta, e vai dizer, glorificado seja o nome. Ame a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Sirva a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode
fazer. Porque se você servir a Deus pelo que Ele pode fazer, você nunca vai entender quem Ele é. Mas se você servir a Deus pelo que Ele é, prepare-se que você vai ver o que Ele pode fazer por você. Senhor Deus e Pai, eu entrego essas palavras, ó Pai, diante da Tua face, a Tua igreja especial que está aqui na cidade de Capão da Canoa. Deus vivo, eu sei que eu estou pregando para guerreiros, para homens e mulheres que estão nas trincheiras da batalha espiritual. Ó Deus poderoso, porque grandes coisas estão por vir. Grandes oportunidades virão aos teus filhos, ó Pai. Eu te peço, ó Santo Espírito, capacita-nos. Capacita-nos, ó Pai, para que no momento crucial de conversar contigo, para receber aquilo que é decisivo, Pai, a palavra seja certa, correta e cheia do teu Espírito, comandada, direcionada com sabedoria dos altos céus, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome. Coloca no nome do teu irmão, agora você vai abençoar a vida dele. Deus e Pai poderoso, eis aqui esta família de mãos nos ombros, em sinônimo de unidade, de família, em sinônimo de união, de conquistas juntos, para a glória do teu nome, Deus. Nós estamos nos abençoando no coletivo, porque estamos debaixo da tua autoridade. A tua palavra diz que aonde 2 ou 3 concordar, oh Deus, será concordado aí no céu. Se 2 ou 3 concordar, Senhor, há uma multidão aqui dizendo que acredita, que concorda na bênção, na vitória, na capacitação dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos. Amém. Abraço no mínimo 3 pessoas e diga para ela: Deus falou contigo hoje. Entenda. Diga para o da esquerda, para o da direita: Deus falou contigo. Você precisa entender. Você precisa entender que Deus
sobre a semeadura que você vai fazer nos DVDs. Faz assim com a tua mão, mão de quem recebe, de quem trabalha. Para a vida financeira não adianta orar e nem jejumar, é só plantar. Para ir morar no céu, para ter uma vida espiritual, tem que orar, jejumar, vida na cabeça, cheio do Espírito Santo. Para ganhar dinheiro nessa terra, não tem outro meio. Pode morrer orando, se tu não semear, não tem colheita. Porque a Bíblia diz que tudo que você plantar, você vai colher. Então eu quero abençoar a tua vida, você que vai ministrar uma semente adquirindo o nosso material. Faz assim, irmão. Senhor Deus e Pai, como profeta, ministro, a minha oração ela é embasada na tua palavra. E a minha oração é simples, ó Pai. Porque eu sei que mediante a semeadura é que vai ter a colheita. Então o meu pedido diante dos céus é: confunde a lei da matemática. Confunde, ó Pai. Se 2 mais 2 é 4 para matemática, vai ser 10, ó Pai. Porque esse é o mistério da semeadura. Em nome de Jesus, eu abençoo as mãos trabalhadoras dos teus filhos. Feche ela, dê uma glória a Deus. Abraça o teu irmão. Abraça o teu irmão e diga para ele assim: ó, compra o DVD do